Povos, culturas e tradições traz para vocês Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é um domingo que antecede o domingo da Páscoa ou o começo da Semana Santa. Domingo de Ramos marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Domingo de Ramos porque a multidão portavam ramos de palmeira e balançavam para honrar o Mestre nessa chegada triunfal. Eu sou Osias Silva, em parceria com a TV Camp e também com o canal Israel com a Aline, vamos mostrar para vocês os caminhos e alguns acontecimentos que aconteceram nesse trajeto da Semana Santa. Acompanhe comigo este documentário. Shalom e bem-vindos ao nosso especial de Páscoa. Hoje vamos seguir os passos de Jesus e dos seus discípulos. Descobrir por onde eles caminharam nos seus últimos dias, exatamente o que eles fizeram e até mesmo o que eles comeram na última ceia. Na Bíblia está escrito que os discípulos de Jesus perguntam a ele onde eles deveriam preparar a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Mas naquela época, o que realmente significava fazer os preparativos da Páscoa e da sua refeição? Haviam 6 principais passos que eles precisavam fazer para cumprir esta ordenança. E é exatamente isso que vamos fazer no dia de hoje. Vamos seguir estes passos para preparar a Páscoa bíblica, seguir os passos dos discípulos e terminar o dia de hoje no encontro deles com Jesus na última ceia. Primeiramente, o que era a Páscoa então? Eles não poderiam estar relembrando a morte e a ressurreição de Jesus se os discípulos ainda nem sabiam que isso iria acontecer. Quando eles falam então da celebração da Páscoa, eles se referem à Páscoa judaica, que relembra o fim da escravidão no Egito e o Êxodo. A Bíblia ordena que o dia que o povo sai do Egito será um dia de memorial, uma festa do Senhor por estatuto perpétuo. E essa era uma das 3 vezes do ano que os homens de Israel precisavam subir a Jerusalém e ao seu templo. Vemos que Jesus e os seus discípulos justamente sobem a cidade nesta semana. Mas nós vemos também na Bíblia que há muitas outras pessoas que não são de Jerusalém que tinham também vindo especialmente para a Páscoa. Por exemplo, Simão Cirineu, o homem que depois ajuda Jesus a carregar a cruz, ele era de Cirene. Cirene é onde hoje em dia é a Líbia, no norte da África. Ele faz realmente uma jornada gigantesca para chegar em Jerusalém. Outro exemplo é José de Arimateia, que é de Arimateia, outra cidade aqui na região da Judéia. E sabemos que Jesus vinha a Jerusalém para a Páscoa desde sua infância. Ele subia com a sua família todos os anos. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E Jesus também sobe a Jerusalém para celebrar a Páscoa durante o seu ministério. Então, dos preparativos da celebração da Páscoa bíblica, o primeiro deles eles já tinham cumprido, que era justamente subir a Jerusalém. E o segundo passo que eles precisavam cumprir era fazer a purificação, pois está escrito que quem estivesse impuro não poderia comer da ceia da Páscoa e nem entrar no Templo de Jerusalém. E justamente os restos do Templo de Jerusalém nós vemos aqui atrás. Esta parede gigantesca é a parede ocidental externa
do complexo do Templo de Jerusalém. Mas como era feita esta purificação? A purificação era feita através de um banho ritual de imersão chamado mikve. E aqui em volta do Templo de Jerusalém, nas escavações arqueológicas, o que se encontrou? E se encontrou aqui justamente mais de uma centena de mikves, todas elas datadas da época do segundo Templo de Jerusalém, da época de Jesus. E uma delas está aqui exatamente ao nosso lado. Vamos entrar para conhecer. Estamos descendo para a purificação, mas reparem que nas escadarias há uma divisória. Por que isso? Porque as pessoas desciam impuras, se purificavam nas águas e aí subiam pelo outro lado. Isso aqui não é nenhuma espécie de corrimão, e sim é uma divisória, para que por engano uma pessoa pura não tocasse uma pessoa impura e dessa maneira se impurificasse também. As pessoas entravam aqui nas águas uma imersão completa e elas faziam isso enquanto estavam completamente nuas. Como elas vieram ao mundo, e por isso as mikves a gente acredita que eram separadas entre homens e mulheres. Então, o segundo passo, antes de poder se comer a Páscoa, era feita a purificação, e agora nós seguimos para o próximo lugar. O terceiro passo era tirar todo o fermento da sua casa ou do local onde se tivesse hospedado. Isso quer dizer que não se poderia, por exemplo, ter pão em casa. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. O próximo passo era levar um cordeiro para sacrificar no Templo de Jerusalém. Justamente nós falamos, o templo está aqui ao nosso lado. Porém, este cordeiro tinha que ser comprado vários dias antes. Ele tinha que ser guardado em casa desde o dia 10 do mês de Nissan até o dia 14, que era o dia do sacrifício. Então, o que nós precisamos fazer agora é comprar um cordeiro. Porém, onde nos tempos de Jesus a gente poderia achar uma loja que vende cordeiros e animais a serem sacrificados? Justamente aqui. Esta era uma grande rua de comércio, e aqui ao lado o que nós vemos são lojas preservadas. Estas são lojas originais daquela época. Nós não temos certeza exatamente do que cada uma delas vendia, mas com certeza nesta rua se poderiam comprar os cordeiros. Então imaginem que nós aqui compramos esse cordeiro e levamos para casa para esperar todos esses dias. Podemos ver aqui as escadarias originais que davam acesso ao Templo de Jerusalém na época de Jesus. Vocês podem ver que as escadarias sobem em direção àquele portão. Aquilo lá é uma pequena parte do complexo dos portões de Hulda. Ali havia um portão duplo e do outro lado um portão triplo. E por isso, quando chegava o dia do sacrifício da Páscoa, milhares de pessoas subiam essas escadas, levando os seus animais. E este mesmo caminho nós vamos fazer agora subindo as escadas. Sobre o monte do templo, os animais eram sacrificados, o sangue jogado na base do altar
e o resto do animal preparado para que se pudesse levar para casa. Tudo isso enquanto os levitas cantavam os salmos de Alel, que são os salmos 113 a 118. E já que nós estamos vivendo esta experiência juntos no dia de hoje, eu gostaria também de ouvir com vocês um destes salmos. Então vamos agora ouvir o Salmo de Alel, cantado pelo Yair Levi, que é um levita. ענני במרחביה, אדוני לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? אדוני לי בעוזרי, ואני אראה בשונאי, טוב לחסות באדוני, מי לבטוח באדם. E o quinto passo era pegar o cordeiro sacrificado e levar para casa para assar. Porém, Jesus não morava em Jerusalém e nem tinha nenhuma casa aqui. Então, para onde o cordeiro foi levado? Onde eles prepararam a refeição? Na casa de um certo homem, como está escrito na Bíblia. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. E nós também agora vamos para a casa deste certo homem. Vamos fazer nossa caminhada daqui até o Monte Sião. E vocês notaram que como no momento que a gente estuda a história e os costumes de Israel, nós entendemos muito melhor a Bíblia? A própria última ceia ganha um aspecto completamente novo quando nós percebemos todos esses detalhes. E daqui um pouco a gente vai falar ainda mais do que exatamente tinha sobre a mesa deles. Aqui nós já vemos a entrada para o cenáculo. Nós sabemos que a última ceia aconteceu na casa de uma família, mais especificamente no segundo andar, em um grande salão mobiliado. Isso também nos mostra que esta família era uma família de posses, uma família rica, porque eles tinham uma casa de pelo menos 2 andares. E agora venham comigo, pois nós vamos subir para o andar superior. Já estamos no segundo andar desta casa e nós já vemos aqui também ao fundo a entrada da sala em si, do cenáculo, do local da última ceia. E eles trazem para cá o cordeiro que havia sido preparado no templo, mas eles precisam agora assar o cordeiro sobre fogo. E claro, eles não iam acender agora um fogo no meio da sala, e sim o fogo era aceso em alguma área externa. Podia ser uma laje como nós estamos, podia ser em algum pátio externo, nós realmente não sabemos exatamente onde ele foi assado, mas nós temos certeza absoluta que sim, o cordeiro foi assado, e então eles pegam o cordeiro assado,
junto com o pão ázimo e também as ervas amargas. E este era o sexto e último passo: preparar a ceia, colocar tudo o que era necessário sobre a mesa. E o que era necessário? Primeiro, o cordeiro assado. Segundo, o pão ázimo. Este pão em hebraico nós chamamos matzá. É um pão que não foi fermentado. E este aqui segue exatamente a mesma receita desde os tempos bíblicos. Ele é conhecido também como pão da aflição, porque ele representa a aflição da escravidão do Egito e também a aflição da saída rápida para a liberdade. E também por isso ele não é fermentado, porque os nossos antepassados tiveram que sair rapidamente do Egito e não tiveram tempo de deixar o pão fermentar e crescer. Além disso, além da matzá e do cordeiro, é necessário o maror, como a gente chama em hebraico, são as ervas amargas. E além disso também o vinho. E com tudo isto, eles entravam para preparar a mesa, então venham comigo. Podemos ver que a sala nos dias de hoje está completamente vazia. Mas quando os apóstolos chegam aqui para preparar a mesa, a sala estava mobiliada. Nós não temos agora nenhuma mesa para apoiar, mas vamos deixar aqui ao lado as nossas coisas e entender que tipo de mobília havia aqui. Porque quando eu falo seguidamente da última ceia, o que vem à mente de muitas pessoas é uma mesa comprida, aquela imagem de Leonardo da Vinci, com todos até mesmo sentados do mesmo lado da mesa. Mas esta imagem de Leonardo da Vinci está completamente errada. A mesa da última ceia não era uma mesa comprida, e sim era uma mesa em um formato de U. Nós não sabemos exatamente onde ela estava colocada, até porque estas colunas não existiam naquela época, mas imaginem que em algum lugar nesta sala estava uma mesa em formato de U e sentado no meio dela estava Jesus. E não era uma mesa de altura dos dias de hoje, e sim era uma mesa baixa. Por quê? Porque eles não se sentavam em cadeiras. A tradição da ceia da Páscoa daquela época era se sentar de uma maneira reclinada. Ouvimos isso nos próprios evangelhos. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Acabamos de ouvir que eles não estavam sentados à mesa, e sim eles estavam reclinados à mesa. A ideia de estar reclinado é que era um símbolo de liberdade. E outro nome para Páscoa nos tempos bíblicos era Hag Acherut, a festa da liberdade. Outra vez, relembrando o final da escravidão e o êxodo. E por isso eles se sentavam aqui em volta de uma mesa baixa, no chão almofadas, e eles então reclinados sobre estas almofadas. Estava então tudo preparado, todos sentados à mesa, alegres, celebrando mais uma ceia de Páscoa. Mas somente Jesus sabia que aquela seria a última ceia dele. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você.
Como ouvimos, Jesus sabe que será a última ceia dele. Ele prevê a traição. Ele sabe que a traição será feita por Judas. Ele também prevê a negação de Pedro, que realmente acontece algumas horas depois, quando ele estava preso na casa de Caifás. E Jesus, sabendo de tudo o que aconteceria com ele, ele vai até a mesa e ele pega o pão e o vinho, o pão ázimo, como nós falamos, e ele diz as seguintes palavras: e comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Jesus parte o pão e dá a eles o pão e o vinho e ensina a eles a fazerem isto em memória dele. Vejam que interessante, sobre a mesa também havia cordeiro e ervas amargas, mas justamente ele escolhe o pão e o vinho para serem a memória eterna dele. E este ensinamento é seguido até os dias de hoje por cristãos do mundo todo, todas as semanas, quando se celebra a ceia. E eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a fundo as tradições da Páscoa judaica e da última ceia. Um grande abraço.